é errada sobre o que deve ser o relacionamento entre o homem e a mulher. Os alunos consideram que, uma vez que esta música transmite uma ideia que é errada, é melhor banir a música. A razão pela qual eles banem a música lá está, é o facto de ela transmitir uma ideia errada. E eu acho que proibir ideias erradas que possam ser expressas é uma espécie de infantilização das pessoas todas, por duas razões. Primeiro, porque parece supor que as pessoas precisam, ou pelo menos certas pessoas, precisam de ser protegidas de certas ideias. Eu não quero que estas pessoas não podem ouvir esta música. E por outro lado, porque acha que outras pessoas podem ser corrompidas por estas ideias erradas. As pessoas ouvem estas ideias erradas e depois agem de acordo com essas ideias erradas. Para as pessoas que proíbem esta música de passar nas universidades, os estudantes universitários não têm discernimento suficiente para ouvir a música e pensar, certo, mas primeiro, não a leio literalmente, é o que me acontece a mim, devo confessar. Eu sou capaz de fazer isso com várias coisas. Por exemplo, sou capaz de ler a Lolita e não me apetecer engatar menores de idade. Sou capaz de ver o Laen, do Mateo Kassovitz, e não me apetecer matar polícias. Mesmo as músicas, só para nos cingirmos à música, eu sou capaz de ouvir um cantor e não levar à letra o que ele diz. Por exemplo, eu sou capaz de ouvir o Marco Paulo dizer que tem dois amores, uma loira e outra morena, e sou pessoa para supor que ele não tem nenhuma nem outra. E portanto, parece-me que esta ideia, esta infantilização, ou seja, trata as pessoas como se elas estivessem no recreio dos pequeninos. Não, Miguel, então tu disseste mal do casaco do João, ele ficou triste. Essa ideia é prima, tem um parentesco perigoso. É prima daquela ideia que diz que as pessoas não estão preparadas para a democracia. E a ideia de que esta música instiga estudantes universitários a comportarem-se, por exemplo, na sua relação com as mulheres, de uma forma específica, desvia a culpa, por exemplo, das violações, do único culpado, que é o violador. E essa ideia tem outro parentesco perigoso, que é a ideia de que a culpa da violação é da moça que veste a minissaia. São as duas. São ideias primas, digamos assim. A ideia de que as violações acontecem porque uma senhora levava uma minissaia, ou que acontecem porque houve um tipo que ouviu o Robin Thicke a cantar esta música, são parentes. E são ambas ridículas. É óbvio que em tribunal, qualquer violador que diga, ó, Sr. Juiz, o que se passa é que ela levava uma minissaia, não é? E um homem que diga, ó, Sr. Juiz, eu estava sossegado em casa, mas nisto começou a tocar o Robin Thicke e eu fui para a rua violar a primeira que me apareceu. Ambas são ideias ridículas e serão recusadas, como é evidente, porque a culpa não é disto. Há um outro problema, que eu acho que é o problema de quem, lá está, proíbe esta música, por exemplo, ou ideias erradas. Vamos a esta música especificamente. Que é o problema da irrelevância da proibição. Acho eu que é irrelevante proibir. Um estudante universitário está na universidade e neste momento vive num mundo melhor porque não ouve esta música. E assim não tem ideias erradas sobre o que deve ser um relacionamento entre um homem e uma mulher. E depois vai à biblioteca da universidade, supondo que hoje em dia as bibliotecas das universidades ainda têm livros, e diz, era a Bíblia, se faz favor. E depois vê na Bíblia ideias sobre o relacionamento entre o homem e a mulher que fariam Robin Thicke corar de vergonha. E a minha questão é, quem é mais importante na sociedade ocidental? Jesus Cristo ou Robin Thicke? E esse é o meu problema. Ricardo, não acabei. Eu sei, desculpa. Está proibida como? A música, como é que ela está proibida? Sim, já lá vamos. Está proibida da seguinte forma. Neste momento, e esse é um dos perigos, aliás, este nosso debate, eu vou-me despachar também, só para abreviar isto, este nosso debate ocorre numa altura particular. Porque no dia 31 de maio a União Europeia assinou um convênio com o Facebook, etc., para que essas plataformas censurem aquilo que é chamado hate speech, ou seja, discurso de ódio nas redes sociais. Boa sorte. E portanto, diz a revista The Economist desta semana, tem na capa a fotografia de um homem com um cadeado na boca e diz a liberdade de expressão sob ameaça. E diz o editorial da revista Economist, acho eu bem,
que a liberdade de expressão está sob fogo de mais do que uma maneira. Primeiro em Estados como a China e a Rússia, mas não só. E a prova que não só é que o Conselho Europeu dá indicações às pessoas para censurarem outras na internet, por exemplo. Está sob fogo também, sob fogo literalmente, porque há pessoas que se ofendem quando veem um desenho do profeta e respondem com tiros. E está sob fogo ainda por causa de uma outra censura, de um outro tipo de censura, do qual eu também gostava de falar, que é este tipo de censura que é feita pelas próprias pessoas, ou seja, as associações de estudantes nas universidades anglo-saxónicas, muito frequentemente, fazem uma coisa que se chama no platform, que significa uma pessoa que defende ideias extremistas não tem direito a falar naquela universidade. Um extremista não violento não entra. Isso significa que hoje Karl Marx não falaria numa universidade anglo-saxónica. Jesus Cristo também não, supondo que existiu. Não falava, mas é suposto os nossos tempos serem diferentes. E portanto, o que eu queria dizer, vou despachar-me porque é melhor que façamos várias rondas, não é? O que eu queria dizer é que eu venho aqui preparado para perder este debate. Porque, e não é só, reparem, não é só por causa do brilhantismo dos meus adversários. É porque a minha posição é sistematicamente minoritária nesta matéria. Porque aquilo que as pessoas acham, que todas as pessoas, eu acho que em geral as pessoas acham, é exatamente. Também, porque não? Aquilo que eu acho que a opinião maioritária é liberdade de expressão, sim, com certeza, mas sem ofender. Acho eu que é isto que as pessoas pensam. E esta posição não é nova, atenção. Esta posição é a posição mais antiga que há. Sempre que alguém disse uma coisa ofensiva, as pessoas disseram, não pode dizer isso. E a questão é que várias coisas foram sendo ofensivas. Dizer que a Terra andava à volta do Sol chegou a ser ofensivo. Dizer, enfim, várias coisas foram ofensivas e para mim o perigo é este. As pessoas ofendem-se com várias coisas. Ofendem-se mesmo com muitas coisas. Com muitas coisas diferentes. Ofendem-se com desenhos, ofendem-se com palavras, ofendem-se com o tom com que as palavras são ditas. E a minha posição pessoal, por exemplo, há pessoas que se ofendem se eu chegar aqui e disser boa tarde a todos, em vez de dizer boa tarde a todos e todas. As pessoas ofendem-se mesmo com muitas coisas. A minha posição é esta. Toda a gente tem direito a ser ignorante, a ser estúpida e a odiar. Eu acho que proibir o discurso de ódio, como aparentemente a União Europeia pretende, é tão estúpido como proibir o discurso de amor. Eu acho que as pessoas que querem dizer que a Terra é plana têm direito. As pessoas que querem dizer que o Holocausto não existiu têm direito. As pessoas que querem dizer que os homens são melhores que as mulheres têm direito. As pessoas que querem dizer que odeiam banqueiros, taxistas, transexuais, benfiquistas, têm todo o direito a fazê-lo. Todo o direito a fazê-lo. Sou a favor da publicação do Mein Kampf porque acho que ao discurso responde-se com mais discurso. Não se responde a censurar o discurso. Discurso mau responde-se com discurso bom. Não se censura o discurso mau. E portanto, eu acho que há uma razão para, como eu dizia, dizer que a Terra anda à volta do Sol foi ofensivo, traduzir a Bíblia para inglês foi ofensivo, dizer que Deus não existe foi ofensivo, dizer que os gays deviam poder casar foi ofensivo, editar pornopia foi ofensivo. E o que é curioso, e eu acho que hoje não é por acaso, os meus dois adversários, digamos adversários, neste debate, cuja opinião eu não conheço ainda muito bem, mas cheira-me que é oposta à minha, são duas pessoas de esquerda. E isso é uma das coisas que me choca mais no atual ambiente. É que eu estava habituado a que a censura do discurso dos outros viesse da parte da direita. Nos anos 70, as pessoas que eram contra a pornografia eram conservadores de direita. Em 2016, as pessoas que são contra a pornografia são feministas de esquerda. E, portanto, aquilo que era a direita a fazer, normalmente a direita religiosa, está hoje nas mãos da esquerda. Por uma razão, acho eu, que é, as pessoas acham, na minha opinião erradamente, que a liberdade de expressão prejudica a ambição da igualdade. E eu acho que é o contrário. A liberdade de expressão é fundamental para nós obtermos uma sociedade mais igual. Vou acabar dizendo o seguinte: este debate, não pensem que este debate vai ser entre um radical que acha que se pode dizer tudo e pessoas sensatas que acham que há algumas limitações. Não vai ser isso. O debate vai ser entre várias pessoas sensatas. Umas que dizem, como é o meu caso, que não se pode dizer tudo, como é evidente, que a liberdade de expressão tem regras. É óbvio, não é?
A liberdade de expressão tem regras. Nessa matéria, o meu herói nessa matéria é o Supremo Tribunal Americano, que é muito avesso a restringir o discurso, mas que o restringe quando é caso disso. Restringe-o, por exemplo, quando uma pessoa incita a outra à violência e estão respeitadas 3 condições, e só quando estão as 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acho que toda a gente que tem filhos já preferiu a frase: ou vais tomar banho imediatamente ou eu mato-te. Essas pessoas não devem ser punidas, acho eu, porque, tal como diz o Supremo Tribunal Americano, não estão cumpridas 3 condições para que a gente leve esta ameaça a sério. Não há intenção, probabilidade e iminência dela acontecer. E há as outras regras todas, quer dizer, aquelas questões que nós todos sabemos e que são evidentes, não é? Não se pode, a questão da difamação, por exemplo, a questão por exemplo, da publicidade, não se pode fazer publicidade de whiskies para crianças, a gente sabe disso, não é? Há essas limitações. E a minha questão é que, nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Americano tem uma política muito restritiva, é aqui o meu ponto. Há pessoas que são menos restritivas da liberdade de expressão, como é o caso do Supremo Tribunal Americano. E há pessoas que são mais restritivas da liberdade de expressão, como parece que é o ambiente geral hoje, e como acho que é a posição, por exemplo, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Vou só dar um exemplo. Um artista austríaco, é um caso chamado Künstler contra a Áustria. Künstler perdeu por 4-3. No Supremo Tribunal Americano, aliás, sim, eu acho que no Supremo Tribunal Americano teria ganho. O que aconteceu foi o seguinte: um artista austríaco pintou um quadro com várias figuras em posições sexuais. As cabeças eram fotografias de Haider, de um outro político austríaco, da Madre Teresa de Calcutá, etc. E o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem manteve a condenação que a Áustria lhe tinha atribuído, a obrigatoriedade de pagar uma multa aos ofendidos. E disse, na sua fundamentação, não se pode ser excessivamente excessivo. E esse é o meu problema com esta deliberação, é que eu não sei o que isso significa. Eu não sei quando uma pessoa me diz que eu posso ser excessivo, mas não excessivamente excessivo. Eu não sei de que é que estamos a falar. Obrigado.